Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje leremos e meditaremos Eclesiastes 8, na nossa jornada espiritual. Bom dia, seja bem-vindo. Vamos só aguardar as pessoas entrarem para iniciar o nosso devocional de hoje. Com muito discernimento, muita alegria. A palavra, como sempre, está linda. Enquanto isso, aguardar as pessoas entrarem. Deixa eu encaminhar aqui e avisar que nós já estamos ao vivo. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, João, bom dia, seja bem-vindo. Avisar aqui que nós já estamos ao vivo. Enquanto isso, se você puder também enviar, no seu cantinho da tela tem um aviãozinho que você possa encaminhar para mais pessoas, convidando mais pessoas. Bom dia, Silvana, seja bem-vinda. Convidando mais pessoas para fazer parte dessa atmosfera conosco e do nosso devocional de hoje. Já estamos ao vivo. Amém, amém. Bom dia, Deus abençoe a todos nós. Bom dia. Amém. São 6:09. Hoje nosso devocional de número 8 sobre Eclesiastes. Bom dia, Célio, seja bem-vindo. Bom dia, minha mãe, a bênção. Sejam todos muito bem-vindos. Quantas graças temos vivido e alcançado nesse tempo, nessa jornada espiritual, nesse propósito em que nós nos propomos a estar na presença, a aprender, a conhecer mais. E quantos insights, quantos aprendizados nós temos tido através dessa jornada. Uma jornada breve, começamos com Provérbios, agora com Eclesiastes, mas de tanto conhecimento, de tanto transbordo. Quanto nós já não somos os mesmos após o nosso começo. O quanto temos evoluído e temos discernimento do que é o certo e o errado. De andarmos no caminho reto, de estarmos em comunhão com a presença, de estarmos na presença. E Eclesiastes hoje, ele vem trazendo para a gente muitas reflexões. Reflexões sobre a vida, reflexões sobre as injustiças da vida. Salomão, quando ele escreveu Provérbios, ele estava no início do seu reinado e ele nos trouxe várias reflexões e aprendizados para aplicarmos na nossa vida. E já em Eclesiastes, ele já estava em uma idade avançada, em que ele veio trazendo para nós as reflexões que ele estava tendo sobre a vida, sobre as reflexões sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo que acontece debaixo do céu. Então ele vem trazendo reflexões mais firmes. Bom dia, Polly, seja bem-vinda. Reflexões mais firmes sobre a vida. Sobre tudo que ele viu e que ele viveu em seu reinado. Ele pôde perceber em que também havia injustiças debaixo do céu. Muitas injustiças. E estudar sobre a sabedoria, buscar a sabedoria, amém, a paz de Deus para todos nós, amém. Estudar e buscar sobre a sabedoria é uma virada de chave nas nossas vidas. É uma virada de chave. Porque nos ensina a desfrutar com responsabilidade,
Saber que nós não temos que viver somente para o trabalho, mas que nós temos que desfrutar das pequenas coisas da vida, que são as coisas ordinárias, e desfrutar do extraordinário. Bom dia, Gisele, seja bem-vinda. E também nos preparar com a visão de futuro para viver o extraordinário. É tudo sobre um planejamento, uma visão estratégica. Então, há anos atrás, há quanto tempo atrás, Salomão já tinha essa visão e ele nos deu essa receita pronta. Nós devemos seguir. Aprender tudo que estamos aprendendo aqui e colocar em ação. Para além de conquistar coisas, sonhos, nós também desfrutemos de tudo isso. Porque a nossa passagem por aqui é muito breve. É muito breve. E Salomão, em Eclesiastes, ele reflete muito. Bom dia, Michele. Bom dia, seja bem-vinda. E em Eclesiastes, Salomão reflete muito sobre o final da vida. Sobre o que realmente vale a pena ser vivido. Sobre o nosso tempo de qualidade. Como nós estamos gastando, investindo o nosso tempo de qualidade. Eu chego no meu final do dia cansada, esgotada e eu não tenho tirado nada de bom. Ou eu chego no final do dia transbordando, cansada, mas sabendo, ciente de que eu fiz o meu melhor e de que aquilo ali vai me levar para o próximo nível. De que realmente eu não sobrevivi a esse dia, mas eu vivi esse dia. Eu fiz uma gestão do meu tempo e eu consegui viver o meu dia com qualidade. Eu consegui parar para almoçar, eu consegui levantar de manhã, tomar café da manhã com a minha família, eu consegui ler um bom livro, eu consegui fazer um bom estudo, eu consegui parar para fazer uma hora de almoço, eu consegui aprender algo novo no dia de hoje, eu consegui vencer um desafio e eu consigo visualizar através daquele desafio o ganho que eu tive. Eu não vivo só no automático. Porque o automático, ele vai me tirando a minha energia, ele vai me sugando. Ao longo prazo, vem depressão, vem ansiedade. E o desgosto da vida, das pequenas coisas. Você não começa a ver a alegria nas pequenas coisas, na busca constante das grandes coisas. Mas devemos apreciar as pequenas e grandes vitórias. E hoje nós vamos ver sobre a responsabilidade, sobre a quebra de mentalidade, sobre a construção de um novo legado, sobre viver a minha vida com sabedoria. E a sabedoria, ela começa no temor do Senhor. Quando eu tenho uma fé inabalável, quando eu estou na espiritualidade, quando eu estou alinhada com o meu propósito, quando eu estou alinhada em uma boa ambiência que me proporciona sempre resgatar a minha energia. E Eclesiastes 8 vem abordando questões também sobre além da responsabilidade, sobre a obediência. Obediência. Sobre a hierarquia. Quantas vezes temos dificuldade de reconhecer a hierarquia? E a primeira hierarquia que eu quero trazer para vocês é a hierarquia do nosso Criador. Saber que o meu temor de Deus é saber que eu sou a criatura, Ele é meu Criador. Que Ele me criou, que Ele tudo pode, que eu posso fazer os meus planos, que eu tenho que fazer os meus planos de futuro, mas que a Ele, bom dia, Daiane, seja bem-vinda, a Ele é que tem o domínio de todas as coisas. Debaixo do céu, o único que tem o domínio sobre todas as coisas é Ele. É Ele. Então que devemos entregar a Ele o nosso dia de hoje, a nossa família, nosso trabalho, os nossos desafios, os nossos projetos futuros, os nossos sonhos. Entregue a Ele. Senhor, aqui está o meu dia de hoje, os meus sonhos, os meus projetos, os meus desafios de hoje. Eu tenho todos esses planos já firmados, mas eu os entrego em sua mão para que seja feita a sua vontade. Reconhecer que acima de mim existe uma hierarquia. E como existe uma hierarquia também no espiritual, existe aqui. Então nós vamos ver muito hoje sobre essa hierarquia que nós devemos
ter o discernimento de entender que existem hierarquias e que nós precisamos segui-las também. Sobre a importância da orientação, reconhecer as minhas limitações humanas. Limitações. Quantas pessoas estão adoecendo fisicamente e mentalmente? Porque o mundo impõe coisas que o ser humano, ele ultrapassa os seus limites humanos. Quantas doenças vêm surgindo a partir do momento em que eu não respeito a minha limitação, em que eu me comparo com o outro e eu não respeito a minha limitação. A comparação, ela deve existir se ela for para te fazer evoluir. Mas buscar o insight daquilo que o outro tem feito, da jornada que ele tem feito, que tem dado certo, eu trazer para mim e aplicar em minha vida dentro das minhas limitações. Mas nunca a comparação de forma que vai me deixar pequeno, me inferiorizar, me fazer pensar que eu não consigo, que eu não posso. Cada um tem a sua limitação. E eu não preciso ser forte o tempo todo. Bom dia, Ana Lúcia, tudo bem? Seja bem-vinda. Nilda, seja bem-vinda, bom dia. Entender que eu não preciso ser forte o tempo todo. Que existem prioridades e eu colocar essas prioridades. E que tá tudo bem se hoje o que eu coloquei como prioridade eu não conseguir finalizar. Tá tudo bem. Mas que tenhamos foco, resiliência e discernimento e respeitemos o limite, a limitação do nosso corpo, da nossa mente. Então, Eclesiastes hoje vem falar sobre as injustiças. As injustiças do mundo de quem não considera a eternidade. Porque em toda essa nossa jornada nós vimos sobre a justiça, sobre o justo, andar em caminho reto. Por quê? Porque nós temos temor ao nosso Criador, nós temos uma fé inabalável, nós temos convicção de quem nós somos em Deus. Mas o que nós vamos falar hoje, das injustiças do mundo, é sobre quem não considera a eternidade, de quem vive somente pelas coisas do mundo. Quem é como sábio? E quem conhece a explicação das coisas, a sabedoria ilumina o rosto da pessoa e abranda a dureza da face. A sabedoria ilumina o rosto da pessoa e abranda a dureza da face. Quando eu busco a sabedoria, quando eu estou em intimidade com o Criador, nem toda a energia me abala. Eu consigo ter discernimento daquilo que é bom e daquilo que é ruim e trazer para mim a energia boa. Eu consigo me desassociar. Mas quando eu não tenho sabedoria, eu não estou dentro de um ambiente que me proporciona sabedoria, eu sou intolerante, eu sou tolo, eu sou insensato. E eu absorvo toda a energia, entro em brigas que não são para mim, me descontrolo emocionalmente e eu não tenho controle de mim mesmo. Mas quando eu estou na presença, todos percebem, não só eu, mas todos conseguem perceber a minha energia. E eu consigo entender e desassociar que nem tudo me convém. Que para a minha paz eu não preciso entrar em brigas que não são minhas. Eu preciso buscar a minha paz interior e estar em paz. Uma coisa que eu costumo sempre falar, melhor ter paz do que ter razão. O tolo, o insensato busca sempre ter a razão. Mas o sábio, ele sabe o momento de falar, de se posicionar. E ele se posiciona com firmeza, com posicionamento. E todos conseguem perceber.
porque a sabedoria ilumina o rosto da pessoa que abranda e abranda a dureza da face. Com sabedoria nós conseguimos abrandar corações duros, abrandar discussões de ambientes e lugares e pessoas. Então, o quanto é bom estarmos nessa conexão, nessa espiritualidade firmada. Então, a fé, ela nos revela o melhor de nós. Primeiro, ela nos revela a nossa pior versão, para que nós tenhamos consciência do que nós precisamos melhorar, dos nossos erros, de como nós temos vivido. Mas quando nós entramos em comunhão, nós estamos em espiritualidade, a fé vai nos revelando a nossa melhor versão, porque nós vamos descobrindo realmente quem nós somos diante do nosso Criador. Quem nós somos. Então, o quanto é importante buscarmos e estarmos sempre, sempre, sempre. E isso significa que nós nem sempre vamos tomar decisões assertivas, mas estando com a espiritualidade, nós tomaremos decisões mais assertivas. A probabilidade de acertarmos, de termos uma decisão sábia, é muito maior, porque eu não estou tomando a minha decisão por mim só. Eu estou tomando a decisão quando consultando o meu Criador, com a intercessão dele, com a autorização e permissão dele. Observa o que diz o rei por causa do juramento feito diante de Deus. Não te apresses em sair da sua presença. Não te apresses. Não te apresses em sair da presença de Deus. Não te apresses. Entre em comunhão, entre em reflexão. Que a primeira hora do seu dia, como que nós estamos fazendo aqui, seja para Ele. Que nós não nos apressemos em sair da sua presença. Não persistas numa causa má, pois Ele fará o bem que quiser. A sua palavra é cheia de poder, e ninguém pode dizer-lhe: por que procedes assim? Quem observa o mandamento, nenhum mal sofrerá. O coração sábio conhece o tempo e o julgamento. De fato, para todas as coisas há um tempo e julgamento e aflição do ser humano. A aflição do ser humano é grande. Ele não sabe o que vai acontecer. Quem pode anunciar-lhe como há de ser? O ser humano não tem poder sobre o alento vital, nem para retê-lo. Ninguém tem poder sobre a morte, e sobrevindo a guerra não há trégua, nem a impiedade. Nem a impiedade. Não nos apressemos em sair da presença. Que possamos ter os olhos atentos e saber respeitar o lugar em que ocupamos. Qual lugar eu tenho ocupado? Bom dia, Manu, seja bem-vinda. Qual lugar eu tenho ocupado no mundo? Qual lugar você tem ocupado no mundo? Você tem essa consciência, eu tenho essa consciência de qual é o lugar que eu tenho ocupado no mundo? Qual é o meu lugar de filho no mundo? Que você tenha essa consciência e ocupe seu lugar no mundo. Ocupar seu lugar no mundo. Sabemos que nem todas as coisas nós podemos controlar, mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos ser pacientes, nós precisamos esperar no Senhor. E aqui nos fala sobre a obediência a autoridades. Quando nós sabemos quem nós somos, nós temos também a obediência de saber que existe uma hierarquia. Existe uma hierarquia, existem líderes em que eu preciso obedecer às diretrizes e às ordens que são nos dadas. Reconhecer a limitação humana, reconhecer que quem está no poder também tem limitações, mas que ele pode não ter uma espiritualidade formada, que ele pode não ser o melhor líder, mas ele é o meu líder naquele momento. Ele é o meu líder. E isso me ajuda a desenvolver também o meu caráter. De saber que há momentos em que eu preciso recuar e que eu preciso esperar. Então, Salomão me ensina que nós devemos ser respeitosos com as autoridades, com os governantes. Há formas de viver mais pacificamente, ordenada.
E isso também de ensinamentos na nossa casa, no nosso lar, para os nossos filhos, com a nossa família. Ensinar que nós devemos respeitar e ter obediência, que existe uma hierarquia. Mesmo que não sejam bons governantes, mas que nós precisamos ter hierarquia. De fato, para todas as coisas há um tempo, um julgamento e aflição do ser humano. Que por mais que existam líderes injustos, existe um julgamento no tempo de Deus. E não somos nós que devemos fazer o julgamento. Não somos nós. Quem pode anunciar-lhe como deve ser o ser humano não tem poder sobre o alento vital para retê-lo. Ninguém tem poder sobre o dia da morte. Ninguém tem poder sobre o dia da morte. E sobrevindo à guerra não há trégua nem piedade. Quem salvará o ímpio? Não importa. Às vezes comparamos o ímpio, mas ele faz tal coisa e ele não tem, o mundo não é justo. Nós devemos ter paciência, porque a justiça, o mundo pode não ser justo, mas a justiça final vem de Deus. A justiça dele pode não ser aqui nesse mundo, mas a justiça final dele vem de Deus. E nós não temos o poder sobre a morte. Então nós precisamos passar por essa jornada vivendo bem os nossos dias, porque nós não sabemos o dia que seremos chamados, o dia que iremos para a nossa casa. Então, quanto nós temos que saber viver bem os nossos dias aqui. Saber fazer os nossos planejamentos, o nosso futuro, para viver bem os nossos dias. Como eu tenho vivido os meus dias? Eu tenho vivido ou eu tenho sobrevivido? Salomão vem fazendo muito essa reflexão em Eclesiastes. Que nós não esperemos chegar nos nossos dias finais para refletir o quanto tempo nós perdemos, mas que nós vivemos intensamente. Intensamente. Que eu chegue no final do meu dia e eu encontre motivos para agradecer e dizer, eu vivi bem esse dia. Porque esse dia que você é uma folha em branco para você viver. E ao final do dia não tem como você reescrever. Você viveu. Então que você viva bem todos os dias. Considerei estas coisas todas a aplicar minha atenção e tudo o que se faz debaixo do sol, enquanto uma pessoa domina a outra para arruiná-la. Vi também ímpios sepultados com cortejo desde o lugar santo, e na cidade caiu no esquecimento. E o que eles fizeram? Isso também é vaidade, pois uma vez que não se profere logo a sentença contra as más obras, os corações dos filhos, Adão, está todo voltado a praticar o mal. Enquanto uma pessoa domina a outra para arruiná-la. Existe a maldade no mundo. E quantas pessoas praticam a injustiça por simplesmente prazer. A nossa vida são escolhas. Infelizmente existem pessoas, muitas pessoas por sinal, que escolheram outros caminhos, que vivem na injustiça. E aqui fala que às vezes podemos olhar e ver que não há diferença no julgamento do ímpio e de quem anda na correção, que é o justo. Que no velório, às vezes esse ímpio, ao ser sepultado, pessoas falam bem dele, porque esquecem tudo que foi feito. Mas que Deus não esquece que o julgamento, mesmo que não seja terreno, é o julgamento celestial. Então que possamos viver a nossa vida sem comparação, estar sempre atentos às maldades do mundo, às injustiças do mundo, mas viver com qualidade os nossos dias. Não haverá felicidade para o ímpio, e com sombra não prolongará seus dias, pois ele não teme a Deus. O ímpio, ele pode cometer as atrocidades, mas não haverá felicidade. Não haverá felicidade para aquele que não está no caminho, na conexão com Deus, não segue os mandamentos. Para aquele que não segue, não haverá felicidade. Seus dias não serão prolongados.
Mas para aquele que teme ao Senhor, seus dias serão prolongados e haverá felicidade. Haverá felicidade. A outra vaidade que acontece na terra, há justos aos quais acontecem males como se tivessem praticado obras os ímpios. Há ímpios aos quais tudo ocorre bem como se tivesse praticado as obras dos justos, porque também isso julgo uma grande vaidade. Quanto a mim, louvo a alegria, pois nada existe de bom para o ser humano debaixo do sol, a não ser comer, beber e divertir. É só isso que ele tira do seu trabalho nos dias de vida que Deus lhe dá debaixo do sol. O quanto é importante você desfrutar dos frutos do seu trabalho. Porque o Salomão, ele percebeu que de nada mais valia se não fosse desfrutar do fruto do trabalho. E aqui ele nos fala de coisas simples, comer, beber, se divertir. Com responsabilidade, com planejamento a longo prazo. Não viver como se não houvesse o amanhã, mas de viver a vida bem vivida. Fazer a sua visão de futuro, ter a sua visão de futuro bem alinhada com o seu propósito e definir valores definidos para você desfrutar. E desfrutar de pequenas coisas, pequenos detalhes, o que eu gosto de fazer, que me dá prazer. O desfrute é permissão. Se permita. Se permita. O quanto Eclesiastes vem falando sobre o poder do desfrute, que nós possamos desfrutar do fruto do nosso trabalho, dos dons que Deus nos deu, dos talentos que Deus nos deu, da capacidade que você tem no seu trabalho, que gera a provisão do seu sustento. Que eu não viva só para o meu trabalho, mas que eu também tenha desfrute, que eu saiba que eu sou permitida a desfrutar. Muitas pessoas não desfrutam porque não têm uma permissão do desfrute. Tem um bloqueio de escassez, tem tanto medo de chegar à escassez que ela não desfruta. Faça um planejamento a longo prazo para que você possa desfrutar do seu trabalho, de tudo isso que você tem construído, de tudo que você tem construído. E compreendi que o ser humano é incapaz de descobrir alguma razão de todas as obras de Deus. Nós somos incapazes. Por mais que buscamos o conhecimento, a sabedoria, nós somos incapazes de conhecer, de descobrir alguma razão das obras de Deus. Porque é dele. É dele. Nós podemos ter uma vida bem vivida, buscar a sabedoria, buscar estar em conhecimento, estar alinhado, mas tudo é dele. Tudo é dele. Ele tem planos maiores e melhores que os nossos. E de tudo que se realiza debaixo do sol, dele é o poder. Por mais que trabalhe pesquisando, menos descobrirá. E mesmo que um saiba, diga que conhece, não poderá verificar. Que não sejamos vaidosos com o conhecimento, as habilidades que temos, mas que tenhamos a humildade de reconhecer que tudo vem dele, que eu sou quem sou, porque ele colocou em mim dons e talentos, porque por mim mesma eu não teria a capacidade de desenvolver, de fazer o que eu faço, mas por ele. Isso é humildade, eu reconhecer que existe um ser maior que colocou em mim dons e talentos a serviço dele. A serviço dele. Então que eu possa ter discernimento. O que Eclesiastes vem trazendo para mim? O que hoje, quais os insights? Como o meu Criador, ele criou tudo o que existe. Como Salomão, o homem mais sábio do mundo. Lá atrás ele já percebeu, ele teve essa percepção de tudo isso e hoje continua vivo em nós. Continua vivo em nós. Nós precisamos encontrar a forma correta
de resolver todas as coisas. Porque para tudo há uma solução, mas eu preciso ver soluções e não problemas. Que eu seja um solucionador de problemas. Que eu seja um solucionador. Porque se eu focar no meu problema, minha mente não expande, mas se eu focar na solução, a minha mente expande, eu vejo várias possibilidades e eu cresço a cada possibilidade nova em que eu percebo e que eu desenvolvo. Que nós não nos preocupemos com quem faz o mal, não nos preocupemos. Porque não cabe a nós o julgamento vem de Deus. Por mais que aos nossos olhos seja tardio, mas o julgamento vem dele. Mas que eu saiba e tenha discernimento de entender e discernir os caminhos retos e os caminhos dos injustos, e estar conectados em lugares e pessoas que vão me aproximar da presença, que vão me aproximar dos meus objetivos, que vão me aproximar do meu propósito. É sobre isso, sobre o poder da ambiência, sobre a influência da ambiência, sobre o que eu tenho buscado, qual é o propósito da minha vida. O fim das coisas não é o pior. Que tenhamos essa convicção. Por mais que o mundo é mau, o fim das coisas não é o pior. Que nós possamos e devemos ressignificar todas as coisas, ressignificar os ciclos. Às vezes é hora de encerrar um ciclo, iniciar um ciclo ainda melhor. Mas que eu tenha essa consciência e esse discernimento. E que eu possa escolher sempre o caminho justo e ensinar a minha família, aos meus filhos, a andar no caminho reto, no caminho justo. Porque por mais que o mundo ensine as controvérsias, eu, em casa, no meu lar, eu ensino o que é reto. Eu ensino a sabedoria, eu ensino o discernimento entre o bom e o mau caminho, para onde um e o outro leva. Então, o quanto é bom nós, como líderes do nosso próprio lar, ensinarmos o bom caminho. Ensina teu filho o bom caminho e ele não se desviará dele. Não se desviará, porque ele terá discernimento e consciência de que aquilo não me pertence, aquilo não me convém e aquilo não me levará para lugares positivos. E por fim, que nós possamos contemplar as belezas do nosso dia, ver as belezas em pequenas coisas, em pequenos detalhes, que eu possa ver o extraordinário no ordinário, que você possa ver o extraordinário no ordinário, possa ter leveza e percepção para poder ver que você já vive o extraordinário. Que um dia você sonhou, que um dia você almejou, que um dia você colocou lá no seu mural dos sonhos, que um dia você visualizou, você já vive. Então que você possa apreciar aquilo que você já vive, ter gratidão por o que você já vive, mas com pensamentos e projetos alinhados a longo prazo, com a sua visão de futuro alinhada, para alcançar próximos níveis, para desfrutar. Lembre-se que o desfrute é permitido, o desfrute é permissão. Você pode se permitir a desfrutar dos frutos do seu trabalho. Se permita. Não se culpe tanto, não se julgue tanto, mas se permita ao desfrute. Para que você, quando chegar no final da vida, como Salomão tem dito, para que você, quando chegue no final da vida, você não tenha o arrependimento de não ter desfrutado mais, apreciado mais as pequenas coisas, as coisas que são realmente valorosas. Então, que possamos nos avaliar, como temos agido, como temos vivido, quais as permissões nós temos dado. E termos fé
e resiliência diante das adversidades da vida, porque elas surgirão, mas são diante delas que nós crescemos, nós nos fortalecemos. É diante delas, das adversidades, dos desafios, que eu cresço e que eu me fortaleço ainda mais na fé, na espiritualidade. Amém? Que nós possamos fazer a nossa oração de hoje, agradecendo, louvando pelo dia de hoje, pelo dia que se iniciou, por todos os dons e talentos que Deus já nos deu. Senhor, eu te louvo e te agradeço pelo dia de hoje. Eu te louvo e te agradeço pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado e nos proporcionado, pela minha porção abundante do dia de hoje, que eu possa desfrutar com sabedoria, com inteligência, com obediência e respeito, com empatia, com temor de Deus. Que todas as pessoas que estiverem sobre a minha presença, que sintam a tua presença em mim. Que eu tenha em mim o transbordo e que através de mim eu transborde. Que eu possa valorizar as pequenas vitórias, que eu possa valorizar o ordinário do meu dia, que eu possa valorizar e ter tempo de qualidade para mim e para os meus. Senhor, eu te entrego este dia para que seja feita a tua vontade. Eu te entrego este dia e peço a tua proteção que vem do céu sobre a minha mente, sobre os meus olhos, meus ouvidos e minha boca, sobre todos os meus órgãos, sobre todos os meus membros, para que onde quer que eu entre, o Senhor esteja comigo, que eu não me afaste da sua presença no dia de hoje. Que tanto à frente, atrás e em todos os lados eu seja protegida por todos os anjos e arcanjos, pela proteção celeste, e que ao final do dia eu retorne para o meu lar com saúde física, espiritual e feliz pela minha porção abundante de hoje, pelos aprendizados de hoje. Amém? Um excelente e abençoado dia para todos nós. Eu espero vocês amanhã, às 6h07, aqui. Traga mais pessoas para fazer parte dessa jornada conosco, dessa jornada espiritual, da busca pela sabedoria, pelo conhecimento. Convide mais pessoas, que você seja o transbordo na vida de outras pessoas. Até amanhã e um dia abençoado para todos nós. Tchau, tchau.